Hum, Oi pessoal, gravando de novo, agora é a terceira vez, espero que dessa vez dê certo. Mandei para vocês um resumo de 6 páginas do livro da Hannah, que normalmente são 200 e poucas páginas. No site da Federal ele fala sobre o segundo capítulo do livro e deixem a ver o capítulo 4, 5 e o 6. Mas esse resumo é sobre o capítulo 1 e 2 e os outros capítulos só enfatizam o fato do que eu vou comentar com vocês agora, claro. Bom, as primeiras considerações são: eu acredito, ou espero pelo menos que todos consigam ler e compreender o texto, mas para aqueles que não conseguirem, eu só vou dar debater um pouco, né? A gente vai debruçar um pouco sobre o conteúdo que essa que essa mulher que fez o próprio resumo, no caso, não lembro o nome dela agora, colocou, né, nas palavras dela, no caso, sobre o que é abordado no livro. Mas o importante, como em toda prova, o que cai não é o nosso pensamento, e sim o entendimento do próprio autor do livro. No caso, a Hannah. Ela tem um entendimento dela sobre a condição humana, ela aborda isso, então a gente tem que compreender o que ela quer passar, qual é a ideia dela. Cada, cada um de nós, no caso, temos o nosso próprio pensamento em relação ao que nós lemos ali, mas provavelmente nas questões da prova a gente não vai conseguir encontrar uma resposta 100% certa em relação às nossas ideias. Provavelmente a gente vai acreditar que tudo está certo, se tratando de Enem, todas as questões são corretas, assim, parcialmente, né? Quanto mais próximo da questão correta você está, maior a sua nota, né? A sua pontuação no caso. Então, a ideia é que a gente consiga conseguir colocar, através do nosso entendimento, o que a autora quis dizer em relação ao livro nas questões da prova. E assim a gente conseguir achar a resposta certa, não pelo nosso entendimento, mas o entendimento da própria autora. Eu lembro que na primeira aula que eu tive com vocês, quando a gente estava em sala de aula, antes da pandemia e tudo, eu comentei com vocês o fato de que a filosofia ela é bastante abrangente e faz com que nós tenhamos muitos pensamentos. Então, é bem interessante a gente conseguir conciliar o pensamento do filósofo diretamente nas questões, ao invés de apenas, como eu posso dizer, colocar a nossa interpretação em cima de um conteúdo nas questões da prova, beleza? Bom, vamos falar agora um pouco sobre o livro da condição humana. Eu vou fazer um breve relato em cima do resumo, mas que é bem coerente com o livro e com a ideia que ele traz. Então, provavelmente, qualquer questão que cair na prova ela vai ser bem próximo do que eu estou falando aqui, que também é bem próximo do resumo e bem próximo do que está no texto. Então, vamos tentar entrar no mesmo pensamento dela. Eu vou passar para vocês, no caso, a ideia principal que ela quer passar em relação a isso. Isso vai facilitar bastante. Bom, a condição humana, já no início ali, na introdução, antes da gente começar a entrar em algum capítulo específico, ela quer fazer uma diferenciação. A gente já falou sobre isso na sala. Em relação à política, a filosofia política, no caso, ela traz bastante, na realidade, conteúdo e deixa bem explícito, desculpa, ela deixa bem explícito a relação do ser humano, o ser humano político, e aquela ideia de viver em sociedade, sair da natureza, do estado de natureza humana e entrar numa sociedade, construir uma cidade. Então, ela é bem específica nisso. Na realidade, ela trabalha bastante essa ideia, mas a gente vai ter um pensamento um pouco diferente da filosofia política e ver como elas conseguem, quer dizer, a autora, né, ela consegue abordar essa questão no livro dela. Bom, ela coloca que as pessoas, eu vou dar uma lidinha aqui que eu já não deixei anotado. Ok. Eu fiz algumas anotações, então provavelmente eu vou estar sempre olhando para o lado, porque eu peguei alguns pontos importantes que facilitam o entendimento. Bom, o que ela quer colocar é um pensamento mais atual. Na realidade, todo o livro dela
está condicionado, na realidade ela quer representar um pouco como a filosofia ela não prospera em questão ao pensamento, mas como um ciclo. Eu lembro que já falei sobre vocês, com vocês no caso, sobre isso em sala de aula, que a gente não consegue um avanço, a gente sempre repete as mesmas coisas que aconteceram no passado. Embora as coisas vão se atualizando, a gente cai sempre no mesmo preceito e volta a um ponto de partida para terminar no ponto final, ou seja, nele mesmo. E como as coisas se formam em ciclos e a gente não consegue traçar uma linha reta. Bom, nesse caso ela está trazendo um pensamento muito antigo que vem desde os tempos das polis, da Grécia, dos primeiros filósofos, dos primeiros pensamentos dos filósofos, no caso, e trata também um pouco sobre como tudo isso é construído e também como que a gente vai retratar isso nos tempos modernos. Para facilitar seria exatamente isso. Então, ela traz nesse primeiro capítulo, no caso, a ideia de que o ser humano em si ele já não tem as mesmas capacidades de antigamente. Vale ressaltar que antigamente existia esse mesmo problema e hoje a gente está repetindo isso no caso. E ela quer atiçar o nosso entendimento ou chamar a nossa atenção para que a gente não fique criando ciclos, mas que a gente consiga prosperar em relação a isso. Mas são poucas as pessoas que conseguem. Então ela faz uma distinção entre as pessoas privadas e as pessoas públicas e como existe a inversão de valores de antigamente para hoje em dia. Então vamos lá. Eu espero que eu tenha sido claro em relação a isso. Qualquer dúvida também vocês podem me perguntar ali no WhatsApp. É bem difícil falar com uma câmera, não diretamente com vocês, mas qualquer coisa que deixe passar também, vocês podem chamar minha atenção para isso, que a gente provavelmente vai debater. Eu vou estar tentando ajudar vocês da melhor maneira possível. Então vamos lá. Antigamente as pessoas elas não tinham uma ideia de relacionamento em si, ou seja, elas não se relacionavam diretamente. Vou dar um exemplo aqui sobre o namoro. Por exemplo, eu sei que tem gente na sala que é solteiro ou solteira, tem pessoas que namoram, tem pessoas que são até casadas. E diante disso, antigamente não existia esse tipo de relação diretamente. As pessoas elas se relacionavam indiretamente ou através de alguma forma ou de uma relação formal. Ou seja, existiam as pessoas privadas e as pessoas públicas. As pessoas que almejavam ser pessoas públicas ou ter cargos públicos, antigamente era uma questão de poder, representava bastante poder assim, uma pessoa que tinha uma influência entre as demais pessoas. O conceito de uma pessoa pública antigamente se criava no caso a ideia de que ela estava a par da polis, no caso da cidade, e representava as pessoas, falavam por elas. Então, você não atingia outra pessoa diretamente, como uma conversa de namoro, num banquinho do bar, por exemplo, mas sim que você tivesse que falar com alguém para essa pessoa conseguir repassar aquilo para todas as outras. Então, esse é um exemplo, no caso, de uma relação pública antigamente, de uma pessoa pública. Uma pessoa pública, ela tinha a ideia de querer se imortalizar. Isso está até no texto. Ela entrava naquele cargo com a ideia de prosperar, de prosperidade, de poder sair do conceito de ser uma pessoa privada e que conseguisse ingressar e fazer com que seu nome fosse lembrado, né, por assim dizer. Já a pessoa privada não, ela se relacionava exatamente como, volto no exemplo do casal de hoje em dia. Eram pessoas fechadas, de propriedades fechadas, privadas no caso, e elas não tinham poder nenhum, não tinha na realidade absolutamente nada. Então elas se relacionavam entre si, não tinha essa voz ativa, não conseguia alcançar certo público, né? Então existiam essas regras. E já para dar continuidade a isso, a gente pode, para concluir o pensamento,
é que hoje em dia a gente precisa ser uma pessoa privada, a gente tem que ter uma casa, um carro, a gente tem que ter várias propriedades, seguindo esse mesmo pensamento para a gente conseguir ter uma certa garantia pública, ou seja, quanto maior a nossa propriedade privada, quanto mais privados formos, empresas, enfim, maior o nosso poder em relação às demais pessoas e à sociedade como um todo. E as pessoas públicas hoje são pessoas do governo. Como eu posso dar exemplo, os próprios funcionários públicos não são pessoas que querem se perpetuar, né? No caso, na sociedade como um todo, mas sim exercer uma funcionalidade pública, exercer uma função que represente o povo. Antigamente isso também existia, mas ela era muito mais forte, muito mais fundamentada do que hoje. Hoje em dia as pessoas almejam ser públicas ou cargo público para conseguir um certo, uma certa comodidade, um certo conforto, uma busca em relação ao trabalho, mas elas não querem que o nome delas seja lembrado, nem nada do tipo. Elas só querem uma certa comodidade que isso pode trazer para elas. E antigamente era totalmente o contrário. As pessoas que queriam ser públicas, elas se faziam valer e estavam de frente às demais, saindo, né, no caso, sobre elas. E as pessoas de direito privado não. Então a gente consegue entender que houve uma certa inversão de valores, ou seja, as pessoas que antes gostariam de ser privadas ou que antes eram no ramo, né, no conceito de privadas, elas eram a minoria e as pessoas públicas eram a maioria. Hoje em dia é o contrário. As pessoas públicas, elas exercem uma função que antes era direito das privadas e hoje em dia é o contrário. Hoje em dia as privadas dominam, né, em maior parte a sociedade, enquanto as públicas exercem ou prestam serviço às pessoas privadas. Então, um ciclo, ele não avança, a gente só tem uma certa inversão de valores e ele vai sempre girando, 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 e a gente não consegue atingir um fim. Então, cai bastante, até em relação ao que eu disse já no começo do vídeo, com a aula que a gente teve de filosofia política, do ser humano no estado natural entrando no estado privado. Isso de fato aconteceu, mas o que a autora quer colocar aqui pra gente, com uma breve leitura ali no livro, vocês conseguem interpretar um pouquinho melhor e entender o que eu estou dizendo, com essa inversão, com esse ciclo, na verdade, né? Mas ela traz um pensamento que vem desde antigamente até hoje. A gente não consegue se atualizar em relação a isso. Quer dizer, embora exista de fato avanços, a gente não consegue criar uma certa atualização que faz com que a gente suba um degrauzinho nessa escada, a gente continua no mesmo degrau, embora são coisas novas e não mais as antigas que se fazem prevalecer. Então, conforme as coisas vão avançando, a gente vai se adaptando às coisas novas, porém a gente está preso no mesmo pensamento antigo. Então, esse avanço de pensamento que ela quer ter em relação a isso. E diante de tudo isso, agora para a gente remeter o que eu estava dizendo no começo do vídeo, em relação às pessoas, hoje em dia, eu vou usar como exemplo as redes sociais, para quem tem aí Instagram, Facebook e tudo mais, WhatsApp. Antigamente, as pessoas, até hoje em dia, elas queriam viver a vida de outras pessoas. Ela queria ser uma outra pessoa, ou se ela espelhava em uma outra pessoa, e estava se perdendo dentro de si. Ou seja, a gente começa a se encher, no caso, do que está lá fora, e a gente esquece do que está dentro da gente. Ela quer colocar isso como um conhecimento filosófico, ou seja, um entendimento. Que entendimento a gente pode ter em relação a isso? Não uma simples ideia ou querer que nós pensamos sobre isso, mas só quer enfatizar o fato de que a gente está observando muito o que está lá fora e não está observando o que está dentro da gente. Então a gente é influenciado de forma drástica sobre o que acontece e que não existe nada novo na sociedade. A gente só está repetindo coisas que já aconteceram e vão continuar a acontecer enquanto as pessoas estão buscando ser como as outras, que são coisas que já antecederam a gente, no caso, e vai se suceder. Daqui a 30 anos a gente vai estar
debatendo e pensando sobre as mesmas coisas, porém numa época diferente, num tempo diferente. E ela enfatiza o fato de que isso só acontece porque a gente está buscando as coisas lá fora, em vez de estar buscando as coisas dentro da gente. Se cada um parar para olhar, para saber quem é, qual é a sua função, a sua razão na sociedade, o que a gente pode trazer para nós mesmos e para os outros, ao invés de aceitar e acolher o que as outras pessoas fazem achando que é o melhor, é um pensamento um pouco errado, isso na visão dela, e que a gente tem, nesse caso, é que criar um novo tipo de pensamento, e que a felicidade, por assim dizer, ela não usa essas palavras no caso, mas é mais um termo para poder exemplificar e facilitar o entendimento, é que parte da gente e não das pessoas que estão ao nosso redor, né? Porque X ou Y, né? Isso sobre o exemplo, não sobre diretamente o livro, tem tal coisa, ou fala sobre tal coisa, que você vai ter que querer ser aquela pessoa, fazer o que ela faz, porque você vai ser igual, porque, tipo assim, você não vai ser. Mas você tem você, e tem muitas pessoas que também querem fazer o que você faz. Mas se você conseguir ter esse entendimento e repassar isso de forma clara para as outras pessoas, a gente conseguiria avançar. Não como uma sociedade em si, mas cada pessoa é individual. E foi assim que as coisas surgiram, né? Cada pessoa é individual queria criar alguma coisa, uma certa estabilidade, uma sociedade para que a gente vivesse juntos. Então, individualmente, a gente se fez coletivo. E a ideia dela é essa, fazer com que, mesmo dentro do coletivo, a gente consiga pensar individualmente e que a gente repense valores antigos e que a gente consiga usá-los hoje em dia na sociedade. Embora ela se repita, os nossos pensamentos são sempre os mesmos. Então, resumindo, é isso. Sobre isso que ela fala ali nesses 2 primeiros capítulos. E eu acho que o exemplo ali das redes sociais, ela enfatiza muito bem que a gente olha muito para o lado e não olha muito para frente, para onde a gente está indo. E sobre as pessoas, né? A filosofia política também tem um pouco de interpretação em relação a isso. Acredito que essa condição humana é sempre um ciclo e traz a gente exatamente onde a gente está, e que esse pensamento vai fazer com que a gente consiga seguir em frente. Bom, o livro traz 2 capítulos. Qualquer coisa, qualquer dúvida em relação a isso, vocês podem me perguntar. O máximo de tempo que eu consigo alcançar nos vídeos são 18 minutos. Provavelmente o próximo vídeo vai ser só conteúdo, eu não vou ficar muito conversando assim com vocês, explicando vagarosamente, mas você reto e direto. E eu vou jogar já o segundo vídeo em seguida. Vai ser um vídeo provavelmente bem mais curto que esse, mas daí eu acho que vocês já conseguiram ter um pensamento legal sobre a ideia do que a gente pode ter. Então, os primeiros vídeos vai ser sempre uma representação geral sobre o que a gente precisa estar entendendo, e o segundo já vai ser conteúdo diretamente do livro, para facilitar o pensamento. Beleza?